light the shit up. Fala galera, Cadu Reis na área mais uma vez para falar aqui com vocês. Pela primeira vez estou trazendo aqui pro YouTube um vídeo, galera, certo? Esse aqui é o primeiro vídeo que eu subo mesmo, não é shorts. Tá? Até então eu tenho subido bastante shorts para vocês aí. E hoje eu venho tratar de um assunto um pouco, digamos assim, não digo controverso, mas é um assunto que me chamou muita atenção nas redes sociais recentemente. Pessoal, para quem está acompanhando o fisiculturismo recentemente aí, para quem acompanha direto, como eu pelo menos tento acompanhar, né, devido à rotina do dia a dia. Pessoal, o atleta 200, ex-atleta, né, que agora já não compete mais, mas para mim é o ícone ali da categoria, e ainda para mim é o meu atleta preferido, Eduardo Corrêa. Pessoal, Eduardo Corrêa anunciou que ele parou com os hormônios. Pois é, Eduardo Corrêa está voltando aí pro modo natural. Pessoal, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte, eu tô vendo bastante hater em cima disso, tô vendo bastante gente comentando sobre isso, o que eu venho trazer aqui não necessariamente é a decisão do Eduardo Corrêa, eu acho a decisão dele totalmente correta nesse momento. O Eduardo Corrêa já não é mais competidor, a última competição dele oficial foi em 2022, ele tem um trabalho mais voltado agora para treinador, né? O cara é empresário, pai de família, acho que ele já provou tudo que ele tinha que provar para si mesmo, até porque não precisa provar mais nada para ninguém. Eu acho a decisão mais sábia que ele pode tomar nesse momento. Galera, o Eduardo trouxe à tona um assunto que hoje eu acho que ele fura uma bolha aí do fisiculturismo. Assim como o Thiago Selle no passado fez uma época e acabou sofrendo muito hater, né? O Thiago Selle trouxe isso também, uma época falando sobre essa questão dos anabolizantes, do que realmente era, como que funcionava e acabou sofrendo muito hater. E falar a verdade para vocês, o Eduardo Corrêa hoje tá certo. Galera, para quem tem interesse em competir em nível nacional, internacional, regional, vocês vão ver que, vocês sabem que hoje em dia o uso de ergogênicos é bem comum, né? Tem uma categoria para naturais, mas hoje em dia o hype está em cima do uso de esteroides. Não tem como falar que não. Pessoal, para um atleta, a longo prazo, isso é muito prejudicial para a saúde. É muito prejudicial. Você está ali massacrando seu corpo de forma intencional, né? Você está ali judiando do seu corpo o tempo inteiro, judiando do seu corpo o tempo inteiro. A quantidade de hormônio que eles usam é simplesmente absurda, certo? É absurda mesmo. Quando a gente fala num atleta de nível internacional como Eduardo Corrêa, eu não consigo sequer imaginar as doses que ele podia estar usando. Então, manter isso a longo prazo acaba sendo extremamente prejudicial, tá? Para a saúde do atleta em si. Então, galera, eu acho que hoje o Eduardo está com seus 45 anos. Quando ele fala isso, eu acho muito bacana, porque ele traz o que trouxe de consequências para ele. Ele começa falando de muitas consequências ruins, né, que ele sofreu, e também fala de consequências boas que ele teve ali ao longo da sua carreira. Então, quando ele traz isso, ele comenta sobre essa questão de tirar os hormônios, o que isso mudou na vida dele, né? O que isso transformou na vida dele. Pessoal, ele comenta muito sobre a questão de perca de massa, um pouco de perca de disposição, que é bem comum, né, nesse momento, mas ele também comenta muito sobre a melhoria da qualidade de vida. Ele traz vários pontos. Eu vou deixar a publicação aqui embaixo nesse vídeo do YouTube, vai para o Instagram também. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês entenderem um pouco sobre isso, certo? Porque eu acho muito interessante uma pessoa como o Eduardo Corrêa vir trazer isso à tona, essa questão de ser prejudicial e a vantagem de hoje ele estar buscando voltar com o eixo hormonal dele ser natural. Galera, a gente não tá falando do influencer, certo? Eu sei que tem muitos influencers bons aí no Brasil, não tô criticando influencer de forma nenhuma, mas a gente tá falando de um atleta, né, de um cara que tem uma propriedade muito grande para falar sobre o uso de esteroides, sobre os anabolizantes, e o Eduardo vem de uma época onde o fisiculturismo era totalmente diferente do que é hoje. A gente não tinha essa gama tão grande de marcas patrocinando atletas, era muito mais difícil. Eu sei que a gente tem já dificuldades para conseguir um patrocínio, mas era muito mais difícil naquela época você conseguir um patrocínio. Então hoje o Eduardo corre atrás, ali ele fura uma bolha, conforme eu comentei, e fala sobre a realidade, né, daquilo que os atletas passam, provavelmente ali no off, aquilo que não vem para o público, né. Então, alguém que realmente tem propriedade para falar, alguém que pode bater no peito e falar, eu estou falando com toda certeza, não tenho dúvidas do que eu estou falando. Ele tem propriedade realmente para comentar sobre isso e trazer para a gente aí realmente toda essa repercussão que acabou tendo em cima dele ali. Pessoal, antes da gente criticar, tá? Sei que teve muita crítica em cima do Eduardo Corrêa ali, mas pessoal, não vamos esquecer a trajetória do cara, viu? O cara começou em 2009, primeiro campeonato, primeiro Mr. Olímpia dele, pegou o terceiro lugar, ele na 212. Ele foi finalista 8 vezes do Mr. Olímpia, ou seja, 8 vezes ele foi pra final.
entendeu? A melhor colocação dele foi o segundo lugar de 2014, que eu vou ser bem sincero, eu acho que ele estava muito melhor do que o Flex Wheeler, muito melhor. Eu sei que teve a questão do rompimento do bíceps dele, que eu acho que acabou sendo o divisor de águas na hora dos jurados decidirem. Ah, mas isso é opinião pessoal sua, Cadu. Cara, beleza, assim, como opinião de quem ganha o Mr. Olímpico, não é a opinião dos jurados. Eles levam em consideração alguns pontos ali, muito vai da opinião deles, o que eles acham que realmente tá dentro daquilo que eles esperam. Então, é um cara que merece todo o respeito aí dentro do fisiculturismo. Ainda acho ele o atleta que eu mais tenho admiração. Sei que tem a questão do Ramon, ter ganha Classic e respeito pra caramba, mas particularmente falando, o Eduardo Correia é um atleta que eu tenho uma admiração enorme por ele, cara. Durante anos ele levou o bodybuilder aqui do Brasil ao topo do mundo, que é o Mr. Olympia, e representou muito bem. Numa época, ali, como eu falei, que não tinha esse hype, não tinha toda essa gama, não tinha essa questão de patrocínio, era muito mais difícil você vivenciar dentro desse mundo, tá, pessoal? Então, como eu disse, importantíssimo ele ter trazido isso, importantíssimo ele ter falado sobre isso. Algumas pessoas no passado fizeram, foram um pouco massacradas, conforme eu comentei do Thiago Célio, né? Aliás, um grande abraço pro Thiago Célio, um cara, gente boa pra caramba. Troco bastante ideia com ele aí no PV do Insta, acabo conversando bastante com ele aí. Então, um abraço enorme, Thiagão. Você é um cara, como eu falei, cara, você também furou essa bolha no passado e a gente sabe toda a repercussão que deu na época, né? Hoje só tá se provando que você tinha razão. Beleza, pessoal? Então fica aí a publicação do Eduardo Corrêa. Quem tiver interesse em ver, acompanhar um pouco a nova rotina dele, tá aí. Como eu falei, pessoal, pense em competir, pense em ser um atleta, pense bem, cara. É muito sacrifício que tem em torno disso. Não é só comer, dormir, treinar, não, tá?